Boa noite, Barra do Mendes, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje para esclarecer uma situação aí que muitos ainda têm dúvida em relação aos testes que é feito do coronavírus, né? Tive contato com a pessoa, eles entraram e foram voluntariamente me procuraram para tirar dúvidas em relação aos testes sobre o grupo que veio de São Paulo lá no final do mês, no dia 25/5, 4 amigos chegaram de São Paulo para aqui para Barra do Mendes. E 3 deles ficaram em isolamento total em uma casa, sem receber, só recebendo alimentos, essas coisas, não tiveram contato com nenhum. Desses 3, um começou a apresentar sintomas lá para o dia 28, 29, sintomas de gripe normal, dor de garganta, né, mas justificado por ele em relação de ter tomado muito líquido gelado, essas coisas, normal. E com alguns dias manteve uma gripe leve e entrou em contato com a secretaria, com as autoridades de saúde de Barra do Mendes. No dia 5/6, os 3 que estavam em isolamento fizeram um teste. Nisso, um deu positivo, esse que estava apresentando sintomas, deu positivo e os outros 2 deram negativo. Ou seja, por essa explicação, eles estarem isolados juntos e duas pessoas tiveram testado negativo com um teste rápido que foi feito pela Prefeitura de Barra do Mendes e um deu positivo, nos meus estudos isso indica que esse paciente já estava com os anticorpos do coronavírus, ou seja, ele já deve ter chegado aqui de São Paulo recuperado, porque junto com 2 pessoas dentro de uma casa não passou o vírus para nenhum deles 2, então é um sinal muito forte que esse caso, né, que é o segundo caso que nós temos aí de paciente com coronavírus, foi o segundo caso aqui registrado em Barra do Mendes, foi um paciente que também, como o primeiro, veio de São Paulo com o vírus já ativo, porque o primeiro caso, a mãe apresentou um sintoma, fez o teste rápido e deu negativo, né? Eles esperaram uns 10 dias, né, da questão, porque assim, eu vou até explicar em relação aos testes, né? São 2 tipos principais de testes que fazem para identificar o coronavírus. É o teste infalível, né, que praticamente não tem erro, que é o teste feito pelo LACEN, que é o PCR que chama, que ele vai atuar em cima da proteína reativa que o nosso corpo cria para combater um certo antígeno, um certo vírus ou uma bactéria que está no nosso corpo. Então, a proteína ativa, reativa, se tiver no nosso corpo, quer dizer que aquele paciente está com um vírus ativo no corpo dele. Então, não foi o caso desse. E os testes rápidos que são feitos, eles vão analisar os anticorpos que o nosso corpo cria na resposta imunológica a um vírus. No caso, é os anticorpos IgG e o IgM, que são criados com isso. Nesse caso, se ele fizer um teste rápido hoje, de novo, vai dar positivo, mas ele é um positivo curado, né? Nas informações que as prefeituras em geral eles passam sempre lá. Casos positivos curados, casos positivos ativos, né? Então são pacientes que já foram testados, estão imunizados com anticorpo e já estão curados. E tem os casos ativos que são dos pacientes que estão ainda em tratamento. Então esses pacientes têm que ser isolados, né? Para evitar principalmente o caso principal, né, dos erros na hora do diagnóstico, que isso atrapalha muito, né? O erro que pode acontecer é do falso positivo, né, que no caso foi dele. Ele fez um teste rápido, deu positivo, mas ele já estava curado, por conta de não ter passado os sintomas, para não ter passado o vírus para nenhum dos colegas que ficaram em quarentena por 14 dias. Né? Com isso, eles ainda assim obedeceram a quarentena, ficaram isolados de qualquer forma, e no dia 12 acaba esse isolamento. Ou seja, eles são pacientes, um que já teve o vírus e está curado, e os outros não tiveram ainda. Então, tem que ter essa empatia com esse pessoal, não tem que julgar, eles vieram de São Paulo pelos motivos deles, não, isso aí não vem nem a caso de perguntar, eu não perguntei por que vieram, então, assim, não tem porquê. Barra do Mendes é a cidade deles, eles têm o direito de vir para cá e fizeram o processo correto, cumpriram a quarentena, avisaram dos sintomas, mesmo que sintomas leves, e assim, tiveram um processo corretíssimo, foram bem íntegros e verdadeiros, me procuraram assim por conta das notícias que eu venho passando sobre coronavírus, eu expliquei a situação. E para confirmar, a gente pode até fazer um teste de laboratório PCR aqui, pode ser em Irecê, ou colher o material até aqui em um laboratório de Barra do Mendes, e fazer um teste PCR nesse que deu positivo, para garantir realmente que ele não está mais com vírus ativo no seu corpo. Ele é um paciente hoje curado de coronavírus, então ele já está até imunizado da doença, entendeu? Queria até esclarecer em relação a isso. Os testes são diferentes, né? Tem que ter o cuidado na hora de analisar. O PCR é o teste mais recomendado porque assim, praticamente não tem erro, mas assim, os nossos laboratórios centrais estão sobrecarregados demais, que é os LACENs, né? Cada governo tem isso e assim,
poderia pensar numa iniciativa público-privada de se fazer, usar essa verba do coronavírus para pagar esses testes em laboratórios particulares e acaba não tendo que fazer esse isolamento, cumprir esse isolamento. O PCR é recomendado fazer entre 1 e 3 dias após sentir os sintomas. O teste rápido é recomendado fazer de 7 a 10 dias, porque é o tempo que o nosso sistema imunológico demora para criar essa resposta, para criar esses anticorpos que são detectados pelo teste. Entendeu? Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto aqui nos canais, aqui nas redes sociais, quanto pelo meu WhatsApp. Quem tiver qualquer dúvida, tiver qualquer esclarecimento a fazer via coronavírus, se eu puder tirar na hora, com certeza eu já tiro essa dúvida. Se não, eu vou pesquisar, vou tentar estudar alguma coisa. E vou deixar, inclusive, aí um link para vocês aí para tirarem as dúvidas em relação ao material que eu consultei. Então, queria pedir aí para a gente ser mais empático, né? Não vou revelar o nome deles por conta até de segurança, né? Que a gente sabe que tem muita gente aí que pode achar ruim de ter trazido o vírus para Barra do Mendes, mas esse não é o pensamento. Eles vieram para Barra do Mendes porque eles são filhos de Barra do Mendes e têm o direito disso. Fizeram todo o processo correto e isolamento, mesmo que não precisasse, fizeram uma precaução a mais. Então, o processo é esse. Para não deixar o vírus se espalhar, todo mundo tem que se unir, o poder público, o povo também, e fazer a parte de todo mundo, tá bom? Obrigado mais uma vez e uma boa noite.